Bom dia, bom dia, bom dia. Quase que eu entrei atrasada aqui. Oh, meu Deus, que correria. Bom dia para todo mundo que está aí me assistindo. Estamos chegando ao final do ano, Natal, tempo de amor. Muita coisa tem acontecido, principalmente no nosso país. Acho que eu sou uma eterna positivista e acho que as coisas estão melhorando e que bom que cada vez mais pessoas estão preocupadas em olhar para si, em olhar para suas sombras, em melhorar, em se desenvolver, em serem mais felizes. Por mais que a gente tenha, uma polarização muito grande nesse momento no nosso país e muita raiva, que tá surtindo por aí, a gente precisa prestar atenção em relação às nossas próprias reações cada vez mais, para errar cada vez menos e para ser mais feliz e para poder deixar um planeta legal para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos. Bom, alguns recados que eu tenho para dar para vocês, Hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto muito importante e que tem aparecido muito em todos os workshops, que são os instintos reprimidos do Eneagrama. Eu sou Yara Cunha, sou professora de Eneagrama, psicanalista, especialista em inteligência emocional. Eu sou coach há 20 anos, eu não me formei agora, é importante dizer isso. Tenho bastante experiência, atuo bastante no mundo corporativo, principalmente, e nos workshops abertos esse ano, que graças a Deus foram muitos, a gente teve muitas turmas de Eneagrama inicial, muitas pessoas encantadas. Eu estava falando ontem com uma amiga que você levar o Eneagrama inicial para as pessoas é muito legal por ver, ver nelas aquele olhar da criança curiosa, finalmente se entendendo. Eu teria aqui inúmeros depoimentos para falar para vocês de pessoas que conheceram o Eneagrama e passaram a se conhecer melhor, a conhecer os filhos, o marido, depoimentos lindos de mães que não entendiam os filhos e elas veem a emoção de falar: Yara, agora eu entendo melhor o meu filho tipo 5, agora eu entendo melhor a necessidade dele de estar com ele mesmo, agora eu entendo muito melhor a minha filha tipo 4, que tem as emoções à flor da pele. E é muito legal esse reencontro e esse sentimento, essa emoção importante de compaixão. Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre o Eneagrama? É um instrumento de muita cura, é um instrumento de muita transformação, sim. Claro que isso vai depender do trabalho pessoal que cada um faz, vai depender do quão profundo você vai. E nos workshops que eu tenho ministrado, principalmente os workshops avançados, tem um ponto, pessoal, que é muito importante para o nosso desenvolvimento e que são os instintos do Eneagrama. E quando a gente fala de instinto, a gente está falando aí de uma coisa que é animal em nós, que tem a ver com a nossa parte animal, tem a ver com a nossa parte mais reativa, tem a ver com o nosso cérebro reptiliano. E também, o instinto, a gente tem 3 instintos, tem vídeos lá no YouTube, se você quiser assistir e saber mais sobre os instintos. São um caminho, eu não diria um caminho importante, eu diria que eles são um caminho essencial para quem quer buscar desenvolvimento humano. Sem os instintos, você não chega nem na paixão. É difícil você chegar até no teu tipo do Eneagrama, se você não passar pelo desenvolvimento dos instintos. E lembra o que eu falo para mim, e falo para você, e falo daquilo que funcionou no meu desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou falar especificamente do instinto reprimido. A gente tem 3 instintos: autopreservação, social e sexual. E eles têm uma ordem em nós. Eu tenho lá o instinto dominante, que é aquele que eu mais tenho que alimentar, de uma forma muito inconsciente. É a nossa parte mais forte. Não é uma escolha para nós. E a gente tem um instinto reprimido, que é aquele que eu muitas vezes largo para lá. E o nosso instinto reprimido, isso é uma ordem, isso é uma hierarquia em nós. O nosso instinto reprimido, eu às vezes até tiro sarro.
de quem, por exemplo, se eu sou autopreservação reprimido, é muito comum tirar sarro do autopreservação dominante, falar, esses caras aí, eles são muito bobocas. Se eu sou social reprimido, é muito fácil ser irônico com quem é social dominante, falar, olha o cara lá, só quer aparecer, né? Tem aí uma, uma pequena rixa, né, que a gente tem em nós quando a gente encontra pessoas que têm um instinto contrário ao nosso. E a gente precisa entender, a primeira coisa importante é entender que se eu sou, por exemplo, autopreservação reprimido, é importante até conviver com quem tem esse instinto contrário ao meu, ou seja, o dele é o dominante, tá? Então a gente vai ter sempre um desses três instintos, de novo. Quer saber o que são esses instintos? Isso aqui é um programa hoje avançado, não é um programa inicial, tá? Mas se você quiser entender o que são os instintos do Eneagrama, o que é o social, o sexual e o autopreservação, vai no canal do YouTube Conexão Eneagrama, olha lá os meus vídeos, que eu tenho vídeos desde o mais simples até um vídeo já com abordagem sistêmica e que fala dos instintos. Vai estudar, é de graça, você só precisa de um tempo. E eu sempre lembro para vocês, o que está aqui na própria página do Facebook, oi aí para o pessoal que está me assistindo, obrigada. Aqui na página do Facebook, todas as lives ficam gravadas. Você tem lá os programas no YouTube Eneagrama. A informação é de graça. Você só precisa se programar e estudar, tá? Quem quer, né? Quem está disposto, quem está disponível, quem quer melhorar nível de consciência, quem quer ajudar na cura do nosso planeta, na nossa cura, da nossa ancestralidade, das nossas gerações futuras. Lembra que o nosso trabalho nunca é individual, né? Nós sempre trabalhamos em favor dos nossos sistemas familiares, tá? Pessoal, quando a gente fala do autopreservação dominante, a gente fala de quem é mais ansioso, mais preocupado, tem uma segurança aí que é uma necessidade de segurança material, de segurança inclusive de rotinas, de não se expor. Às vezes, muito cuidado com alimentação, com vestuário. Autopreservação não gosta muito de entrar, quem tem o autopreservação dominante. Não gosta muito de entrar em cheque especial, ficar devendo dinheiro, já fica muito, né? Muito preocupado. Mas o dominante é um exagero em nós, né? E o reprimido é a falta. E tudo que é antagônico, tudo que é extremo, vai implicar e vai trazer para a gente, do ponto de vista comportamental, consequências boas e ruins, tá? Então, quando a gente fala do autopreservação reprimido, eu tenho uma teoria sobre o autopreservação reprimido. Quem tem esse instinto reprimido não percebe, tá? É fácil você perceber o social reprimido, é um pouco mais tranquilo perceber o sexual reprimido. Mas quando a pessoa se joga no mundo e ela não se preserva, é mais difícil para ela perceber isso. Isso é uma teoria minha de atendimentos e de workshop. Quando você tem esse instinto, né, reprimido, nem sempre você tem esta percepção tão clara, porque ele engana a gente. E aí, quem tem o autopreservação reprimido não vai gostar muito de regra, né? Vai ter uma questão forte relacionada à organização, vai ser desorganizado. Ele não vai buscar muito o bem-estar e o conforto dele, né? Vai faltar limites, ele não consegue se colocar limites. E isso é muito importante. Ele não vai gostar muito de estabilidade. E é importante a gente entender que no Eneagrama, além dos 9 tipos, a gente vai ter a combinação do tipo com instinto e a combinação dos 3 instintos em você. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque senão eu vou falar de 6 combinações e que são um pouco mais complexas, e isso a gente fala no workshop de instintos, tá? Que eu vou ter um workshop de instintos em São Paulo, ano que vem, no 2º semestre. Bom, quando a gente fala, pessoal, do desenvolvimento do instinto reprimido, é importante dizer também algo muito sério. O desenvolvimento do instinto, ele é algo que vai nos levar para
o nosso desenvolvimento espiritual mais profundo. Não dá para a gente passar. Existe uma ordem, né? Eu entendo o meu tipo, eu sei as características do meu tipo, mas antes da característica do tipo, antes da tua paixão do Eneagrama, que é o teu tipo, lá é o que tá lá, a luxúria, a inveja, a vaidade, a avareza, o medo, enfim, você tem que olhar para o teu instinto. É o primeiro trabalho e é já um trabalho muito profundo em relação a você trazer um equilíbrio de forças em você. De novo, porque o instinto dominante é muito e o instinto reprimido a gente não usa. E você equilibrar essas três forças em você, do instinto dominante e do meio, né? A gente tem um do meio aqui que funciona. E o reprimido é muito importante. Então, a gente vai ter uma força de preservação, que é o autopreservação, que é a preservação da vida. A gente vai ter uma força social, que é uma força de mediação, é uma força de comunicação. E a gente vai ter a força sexual, que é uma força mais ativa, uma força de fazer, é a força da criação. E a gente equilibrar essas três forças em nós traz um desenvolvimento importante do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a gente tem no Eneagrama algo muito profundo. E é por isso que eu escolhi o Eneagrama para a minha vida. Porque ele traz um tipo de desenvolvimento que eu acho que outros caminhos não trazem. Ele te diz o quê e ele te diz o como desenvolver. Porque o que muitas vezes a gente sabe, né? Ok, eu já sei que eu sou assim, assado, cozido e ensopado. Mas ele traz também, pessoal, como a gente faz isso, tá? Ok? Ok. Bom, o que a gente vai fazer em relação ao instinto reprimido? Quando a gente fala do instinto de autopreservação, a gente fala de pessoas que é como se elas não valorizassem a própria vida. É como se elas dissessem, eu quero viver a vida a 1000 por hora. Não importa, eu não quero viver 1000 anos a 10 por hora. Eu quero viver 10 anos a 1000 por hora. Eu quero viver. E aí ela se esquece de que a vida é um dom de algo maior. Né? O instinto de autopreservação reprimido do ponto de vista espiritual precisa se lembrar de que a vida é um dom divino, é algo muito importante, é a jornada pela qual nós viemos passar aqui neste lugar, neste planeta. E preservar esta vida é o início de qualquer caminho de desenvolvimento, ou psicológico ou espiritual. Se eu não consigo nem planejar e nem preservar a minha vida, eu não consigo preservar esse dom, primeiro, eu devo ter alguma questão relacionada a pai e mãe, porque se eu não aceito meu pai e minha mãe, eu não aceito a minha própria vida, porque quem me deu a vida foram eles. E, do ponto de vista espiritual, o trabalho para todos os instintos reprimidos é você ir ponto a ponto, se colocando, estabelecendo algumas metas, mesmo que pequenas. Então, para um instinto de autopreservação reprimido, coloque em você algumas metas. Meta de cuidar do corpo, meta de cuidar da mente, meta de ter sono, meta de alimentação, metas de gastar menos dinheiro, se a sua questão for uma questão relacionada à parte financeira, meta de cuidar da tua casa. Ou como é que tá a tua casa? Tua casa está muito bagunçada? A tua casa significa como é que tá, em primeira instância, a tua relação com a mãe. Toda casa, todo lar tem a ver com a mãe. Em segundo lugar, tem a ver com uma organização que é mental, tá? Então, como é que tá a tua casa, autopreservação reprimido? Tá bagunçada? Olha para tudo. Como é que tá teu ânimo em relação a isso, tá? Quando a gente fala, pessoal, do sexual reprimido, ele vai ter uma falta de vigor, uma falta de intensidade. Eu vou ter que colocar o carregador aqui, porque hoje, infelizmente, eu vim com pouca bateria. Problema, né? Esqueci. E aí o carregador não vai parar, eu vou ficar segurando. Bom,
Quando a gente fala do sexual dominante, do sexual reprimido, aliás, a gente vai falar de uma falta de vigor, vai falar de uma falta de vibração, de uma falta de atração, uma falta, muitas vezes, de conexão com o outro. Muitas vezes a gente faz exercícios de conexão olho a olho com o sexual reprimido, ele tem dificuldade, né, em manter essa intimidade. E aí, a gente também fala sobre o sexual reprimido para ele fazer atividades corporais, para ele fazer tantra, curso de tantra. Mas para você desenvolver o teu reprimido, que, de novo, é muito importante, principalmente do ponto de vista espiritual, você vai ter que se desafiar. Você vai ter que perder essa fala que todos os 3 instintos reprimidos têm de imagina, jamais eu vou fazer isso. Não vou. Se você não se convidar e se você não tiver afim, nenhum dos 3 instintos reprimidos vai conseguir. Gente, não vai conseguir, tá? Precisa aí de um movimento que é você se desafiar. Aliás, como tudo na vida, né? Como todos os processos de desenvolvimento, a gente precisa se desafiar. E acho que também a gente precisa entender qual é a dor para o instinto reprimido que está escondida, não só atrás do dominante, mas eu acho que especialmente por trás do instinto reprimido, qual é a dor que se esconde e qual é a sombra que você ainda não olhou. Então, o instinto sexual reprimido, como o instinto sexual dominante, ele pode ter aí uma dor muito profunda, espiritual, ancestral, relacionada a abusos, não só abuso sexual, mas abuso moral, né? E isso vai fazer com que você diga, eu não quero discutir com ninguém, eu não quero ter nenhuma relação que possa ser mais profunda ou mais íntima, e uma dificuldade em manter conexões mais íntimas, tá? A dor do autopreservação tem a ver com escassez, tem a ver com a falta, tem a ver com o sentimento de que a vida é frágil e a vida pode acabar a qualquer momento. E por ela ser frágil, eu já nem quero. Dane-se, se ela acabar agora, acabou. Pronto, acabou, não estou nem aí. Tem sombras que são sombras muito profundas, sombras sistêmicas, que se escondem por trás do nosso instinto reprimido. Do dominante também, mas eu estou falando hoje do reprimido. Eu deixei o instinto social por último, né, para falar sobre ele. No instinto social, a gente não tem o hábito de cuidar do outro. Falta a nossa habilidade de comunicação, falta doação, falta empatia pelo problema do outro. E é impressionante como às vezes a gente vê, dá uma olhada no Facebook, né? Eu queria falar um pouquinho dessa história que aconteceu do baile funk aqui em São Paulo e que crianças morreram. E é impressionante a falta de empatia. A notícia já é tão triste, a notícia já é tão estarrecedora. E aí eu vi lá os comentários, né? Os comentários de ódio que acontecem em rede social e que fazem mal pra gente. E eu faço questão de falar aqui, porque isso é uma dor, né? Isso dói no coração. Teve uma pessoa que comentou assim, onde é que estão o pai e a mãe dessas crianças que deixou ir no baile funk? Isso é muito ódio no coração, gente. Porque, mas quem controla baile funk é o PCC, é o tráfico. Ok, mas se o PCC, se o tráfico controla o baile funk, isso é falha do Estado. Isso é falha do nosso Estado que não dá condições mínimas de terminar com a favela. Isso é falha por conta da grande roubalheira que existe no nosso país. Então, tudo são causas sociais que fazem com que isso aconteça. E outra coisa, quem alimenta o tráfico não é o pobre. Quem alimenta o tráfico é o pobre e o rico.
Porque tem festas que são regadas à droga também e que são festas de rico que acontecem lá no Morumbi. E aí, gente, como é que faz? É muita falta de empatia com uma mãe que perdeu uma filha de 14 anos enforcada pela polícia dizer que essa mãe estava ausente e a filha estava no baile funk. Porque o baile funk é a única coisa que quem mora na favela e que não tem dinheiro tem para se divertir. Quer dizer que o pobre não tem o direito de se divertir? Olha, eu não vou nem continuar esse assunto porque já me tira, eu vou sair do assunto aqui que eu estou falando. E o social reprimido é uma falta de empatia com a outra pessoa, é uma falta, dependendo do nível, né, de consciência, de novo, depende do nível de consciência, mas é uma falta de amor tão grande pelo próximo, pelo sofrimento. É quem passa na rua e vê alguém com fome e é incapaz de se sensibilizar. É fácil a gente ajudar quem a gente ama. Eu deixei o social por último, justamente para falar que se você tem um instinto social reprimido, você tem um trabalho lindo a fazer no planeta. Existem vídeos de excelentes professores que falam o quanto a tua missão de vida ela está ligada ao teu instinto reprimido. E se você tem o instinto social reprimido, isto significa que você tem um trabalho social muito grande a fazer na tua vida. E se você é professor de Enneagrama, se você é coach, se você desenvolve pessoas, se você trabalha com pessoas, conhece o Enneagrama e sabe que o teu social é reprimido, é preciso, como a gente diz no sufismo, que você trabalhe muito a abertura do coração. O nosso planeta precisa do social dominante que atua num nível mais alto de consciência. Nós precisamos do social reprimido. Tem um vídeo do professor Urânio Paes, que tem um site chamado Mundo Enneagrama, e que é um site pago, que tem conteúdos muito legais, conteúdos para quem quer se desenvolver no Enneagrama. E ele tem um vídeo, eu só conheço o vídeo dele, eu não conheço nenhum outro, e que fala sobre o teu instinto reprimido versus a tua missão maior de vida. E nesse vídeo ele fala sobre a missão maior de vida e ele fala do teu instinto reprimido e do quanto você pode crescer com isso. A primeira vez que eu vi esse vídeo foi maravilhoso, eu chorei e choro até hoje. Acho que vocês podem ver lá, deve estar aberto para ver, não precisa pagar. Eu acho que ele, se não me engano, a última vez que eu vi ele estava aberto, você pode acessar o Mundo Enneagrama e assistir os instintos reprimidos e a tua missão de vida. Para você entender a importância dos 3 instintos, social, autopreservação e sexual, e o quanto isso pode mudar e transformar a tua vida. E que a gente tenha, né? Meu tempo já está acabando. Obrigada, querido. Que a gente tenha mais empatia. É muito fácil ajudar quem a gente ama. Faz o seguinte, eu já falei isso aqui na rádio, pega uma moeda, pega um dinheiro, pega um trocado e põe no teu bolso. E sai para trabalhar, sai para fazer as suas coisas. E aí, quando alguém te pedir alguma coisa na rua, alguém que você nunca viu, e alguém que provavelmente você não vai ver de novo, se essa pessoa te pedir alguma coisa, dá esse dinheiro para essa pessoa. Pode ser um trocado, pode ser moeda. Dá esse dinheiro para alguém que você nunca viu, alguém que você não conhece, e alguém que talvez você nunca veja de novo. E no momento em que você fizer isso e você receber o agradecimento dessa pessoa, percebe o que acontece no teu coração. Isto é a verdadeira doação por amor. Porque doar para quem a gente... Tem gente que não consegue nem doar para quem ama, né? Então, eu estou falando de níveis de consciência. Procura doar para alguém que você não conhece. E outra, equilíbrio do dar e do receber. Devolve para o universo aquilo que o universo te dá. Tem gente que só recebe do universo, recebe e não doa absolutamente nada. O equilíbrio entre o dar e o receber move as nossas vidas. Um beijo para vocês, uma linda semana. Quem quiser fazer parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, manda um WhatsApp para 11 99122 5140. 11 99122 5140 e recebe os meus conteúdos. Beijos!